Boa noite, irmãos e irmãs em Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nesta casa de oração, neste hospital, né? Porque a gente não pode esquecer que o Centro Espírita é um grande hospital de alma, né? E de espírito, porque quantos e quantos irmãos não vêm ao centro, estão aqui hoje recebendo. Eu lembro uma vez que, conta o Oswaldinho, né, porque o Ieluz é lá do Oswaldo Cordeiro, ele infelizmente desencarnou, está fazendo um mês, né? Um mês. E foi um dos maiores divulgador da doutrina espírita da nossa região. O Oswaldinho está no espiritismo há muitos anos, ele e o Adelino, que começaram lá atrás, há muito tempo atrás, construíram o Ieluz, depois com o tempo separaram. E essa é uma outra coisa muito interessante nos centros espíritas, né? Normalmente tem alguma, não vou dizer assim, não é nem desentendimento, mas começa a ter essas ideias, o centro começa a crescer, de repente alguém sai, funda outro, vai mais outro, e assim a doutrina e os lugares vão se ampliando. E o Oswaldo e o Adelino, eles iam muito no Chico. Na época da vida deles, quando eles começaram a montar, tinha aquela estrutura, então eles iam muito no Chico. O Oswaldo trabalhava como representante de remédio, era vendedor de remédio. O Adelino trabalhava no Banco do Brasil. O Oswaldo chegava às 4h30, 5 horas, parava no frente do Banco do Brasil com um pacotinho de lanche que a mãe do Oswaldo preparava, e eles iam para o Chico. Saía de Mirassol, ia lá, ficava até 2, 3 horas da manhã, vinha embora. No outro dia trabalhava, chegava de madrugada, trabalhava, e foi a DTV, nós fazíamos 3 dias seguidos. Já pegava quinta, sexta e sábado, a gente ia, quinta, sexta, domingo, segunda, terça e quarta, a gente ia direto. E com isso foi crescendo. E o Oswaldo, depois disso, começou a ser um grande divulgador da doutrina espírita. Primeiro, quando estava ele e o Adelino no centro espírita, através das distribuições das mensagens. Hoje, inúmeros centros do Brasil inteiro recebem, através do correio, essas mensagens. Tem um departamento lá no centro que recebe das gráficas e monta os pacotinhos e vai mandando o Brasil e para o mundo, porque ele manda para a Europa, manda para os lugares. E o Oswaldo, nessa época, ele começou a fazer palestra na região inteira, divulgando o espiritismo. Isso há 40, 50 anos atrás, né? E foi divulgando, foi para o estado de São Paulo, foi para o Brasil inteiro, chegou a fazer turnê no Amazonas e vim descendo até o Rio Grande do Sul fazendo palestra. E depois fez muito também até na América Latina, fazendo em alguns lugares, alguns países, divulgando a doutrina. Então foi assim, nós pegamos assim um grande divulgador mesmo, de lá de muitos anos atrás, na doutrina. Então alguém que teve, só estou comentando isso porque é uma pessoa que muitas conhecem e sabem do trabalho, e não conhecia parte do trabalho dele. Uma pessoa que depois ele era sócio no laboratório, vendeu esse laboratório para uma multinacional. Ele recebeu um dinheiro muito grande, e eu não tenho muita certeza, mas acho que ele desencarnou com uma casa e um salãozinho em Mirassol. O restante ele investiu todinho na fortuna dele na doutrina. Não deixou uma herança para ninguém, ficou com uma casa, ficou com a Mari, que agora há tempos eles se casaram e essa casa ficou. Teve uma creche que muito tempo foi mantida lá em Mirassol, uma creche só para meninas, que foi na época até pedido do Chico. E quando o pessoal que trabalhava com o Oswaldo da época chegava no dia de pagamento, dia 5, dia 10, não tinha um centavo na conta. Aí de repente ele chegava o pessoal, não gente, chegou o dinheiro. Chegou o dinheiro de onde? Chegou o dinheiro que saiu do bolso dele e entrou no caixa da creche. E assim foi muito, né? E assim a gente vê ainda muita gente trabalhando na doutrina, divulgando. São pessoas que estão aí, que são alicerces, que construíram, e graças a Deus as casas vão se multiplicando, né? Tornando esses hospitais, esse local de estudo, de oração, de prece, de encontro, que são as bênçãos da casa espírita. E trazendo para nós e nos trazendo a fé raciocinada, né? Diferentemente das outras religiões irmãs nossas, dos nossos outros irmãos, que tem um pouco daquela fé do cabresto, né? Que você leva, você acredita, que se você fizer isso, você vai para o céu, se você fizer, não quiser, você vai para o inferno, e nós não temos nada disso. Estuda, raciocina, pensa e acredita. É dessa maneira que nós espíritas temos que evoluirmos, né? Que é a nossa obrigação. Quando a gente vai lá
na questão 132 do Livro dos Espíritos, e o Espírito pergunta a Kardec qual é o objetivo da encarnação. Ele diz: chegar à perfeição, né? Por isso que nós estamos aqui, a gente vem, e também aqui eu tenho certeza que vocês têm mensagem, tem livros e tudo mais, então o Espiritismo chama a gente isso. Olha, não acredita no que o palestrante vem aqui e fala, não acredita só que estuda, vê, procura. Existe uma religião que tem fora dos livros básicos mais 420 livros, como a obra do Chico, e tantos outros. Quer dizer, se nós não conhecemos, é porque a gente não quer, né? Porque a oportunidade a gente tem mensagem, qualquer centro que você vai, você tem mensagens que são distribuídas, tem os livros, tem tudo isso. E é uma das poucas religiões que a gente estuda, né? Você tem os dias de estudo, o dia de palestra, e assim nós vamos. E falando de estudo, nós vamos falar um pouquinho hoje do Evangelho, trazendo aqui a passagem do capítulo 10, o argueiro e a trave no olho. Por que não? Porque vedes o argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizei ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho dos vossos irmãos. Mateus. Aí coloca um pouquinho para frente. Para julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considera como uma outra pessoa, perguntando-se: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? O que pensaria eu vendo alguém fazer o que faço? Quando o Evangelho nos convida para olhar no espelho, é a gente se pôr na frente e se olhar, se autoexaminar, se autoanalisar. Quando ele fala de se transpor, é como se a gente saísse do nosso corpo e nos transformássemos em dois, ou que o nosso espírito ficasse observando o nosso corpo fazendo aquilo que faz o dia todo. Aquilo que faz, aquilo que pensa, aquilo que diz, e muito daquilo que nós não fazemos. Porque nós omitimos, nós erramos muito mais com as nossas omissões do que propriamente com os nossos atos. Nós cometemos injustiças absurdas através das nossas palavras, daquilo que nós dizemos. Como é que a gente quer falar do cisco do olho de alguém se nós não enxergamos a trave, quer dizer, o galho que está no nosso olho? Como é que nós queremos falar dos defeitos alheios se nós não enxergamos os nossos defeitos? Que moral nós temos para falar disso? Como é que nós podemos julgar? Quando nós fazemos, o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Será que se eu ficasse me auto-observando, não muito tempo, da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir, eu me aprovaria 100% de tudo aquilo que eu pensei, de tudo aquilo que eu falei, de tudo aquilo que eu fiz, ou que deixei de fazer no meu dia? No dia que eu estivesse acordado, na minha casa, a hora que eu levanto, com a minha família, no meu café, no meu trabalho, na minha hora de lazer, no meu almoço, no meu jantar, a hora que eu volto, será que eu me aprovaria isso? Será que através desse análise eu me aprovaria? Eu vou deixar aqui 3 perguntinhas para a gente, no decorrer da nossa conversa, estar respondendo no final. Devemos ou não criticar os maus atos do nosso próximo? Devemos ou não criticar os outros? Será que sem a crítica, nosso próximo pararia para repensar seus erros que tem praticado? Se nós não criticarmos, o nosso próximo, o nosso irmão, vai parar para repensar aquilo que ele tem feito de errado? Terceiro,
Ou será que a crítica apenas desperta o ódio que existe dentro de cada um? Através da crítica nós podemos despertar o ódio. Quando nós recebemos uma crítica, dói, né? Dói receber uma crítica. Dói mais ainda quando ela vem de alguém que a gente ama, né? Que gosta, daquele que está mais próximo, daquele que nos conhece, daquele que convive com a gente. Aí quando aquela crítica vem, dói mais ainda. Mas a dor mais doída é quando ela é injusta, né? Quando vem uma bendita crítica injusta, aí aquilo dói por dentro, mas dói nas entranhas, né? Dói lá dentro. A dor é doída, como diz o outro, né? Mas nós não podemos esquecer que quando nós recebemos a crítica, nós podemos achar ela injusta. Mas para aquele que está nos criticando, ele acha que essa crítica é justa. Se ele tiver uma boa consciência na crítica útil, ele está vendo aquilo como uma utilidade, como algo bom, como algo saudável. E André Luiz diz o seguinte para nós: interprete o adversário como portador de equilíbrio, que precisamos de amigo que nos estimule. Necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Então, se nós precisamos do nosso dia a dia, aquelas pessoas que nos motivam, nos estimulem, vai, que bom, assim continua, faz, meus parabéns, muito bem. Nós precisamos de alguém que fala: para, pensa, olha o que você está fazendo, olha o que você não fez, ou o que você deixou de fazer. Alguém que nos breque, que nos alerte. Então André diz que precisamos daquele que nos motiva, mas precisamos daquele que nos critica, daquele que nos faz abrir os olhos, que nos faz repensar na nossa postura, na nossa posição, na nossa conduta, na nossa maneira de ser. São Luís, nos Evangelhos, nos traz uma passagem muito dentro do Evangelho, no capítulo 10, ele nos descreve esta questão da crítica. Algumas perguntas que Kardec nos faz, ele vem respondendo e colocando nessa questão da crítica. Como é que nós devemos nos comportar perante o erro do nosso próximo? Como é que nós devemos nos comportar daquilo que os nossos próximos não estão fazendo de acordo com a nossa concepção, com a concepção que se tem, com as leis? Então, como que nós devemos ver o nosso irmão, o nosso próximo? Mas muito lá atrás, você já deve até ter visto contar essa história, Sócrates, grande filósofo, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, tinha os mesmos pensamentos que hoje tem, que teve Cristo, que veio colocando, quando Sócrates fez a filosofia dele, é muito próximo do que o Cristo nos trouxe. Impressionante como Sócrates, Cristo também não escreveu nenhuma linha. Sócrates também não escreveu nenhuma linha. Foi todos os seus discípulos que contaram a história e toda a sua filosofia. E ele falava antes, 400 anos de Cristo, ele falava sobre um único Deus, ele falava sobre reencarnação, ele falava sobre vida após a morte. Então, muito daquilo que nós acreditamos, os espíritas hoje, nós praticamos e acreditamos isso, e muito daquilo que Cristo veio pregar. Tanto que Cristo, numa passagem, diz: um grande filósofo da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. E diz que uma vez, um dos seus discípulos chegou a Sócrates e disse: mestre, eu preciso contar para você algo que aconteceu com o nosso outro discípulo, o discípulo número 35. O senhor não sabe o que ele tem feito, o que aconteceu. Aí Sócrates, com toda a sua sabedoria, disse: meu caro, você passou o que você vai me contar pela peneira da sabedoria, pelas peneiras da sabedoria. E o discípulo disse: mestre, eu nunca ouvi falar dessas peneiras, então eu vou lhe falar. O que você vai me contar deste nosso irmão, você tem certeza? Você estava presente? Você viu, ouviu?
ou alguém lhe contou? Ele falou, não, mestre, alguém me contou. Ele falou, então, a sua história passou pela primeira e foi pela segunda. O que você vai me contar tem algo de bom? Vai acrescentar? Vai fazer bem a este nosso irmão? E o discípulo pensou, não, mestre, de maneira alguma vai fazer bem a ele. Então a sua história passa pela segunda peneira e vai para a terceira peneira da sabedoria, a peneira da necessidade. Tem necessidade? Vai ajudar alguém que você vai me contar, ou vai salvar alguém? Vai contribuir para a elevação de alguém ou deste nosso irmão? Não, mestre, de maneira alguma vai contribuir para a elevação de ninguém. Ele falou, então a sua história cai pela terceira peneira e vai ao chão e se desfaz. E assim, quando nós formos criticar, analisar, ver a vida dos nossos irmãos, nós devemos o quê? Pensar nesta passagem, nessa história de Sócrates. Será o que nós vamos falar, da maneira que nós vamos julgar, ela passa nas três peneiras? É verdade? Eu estava presente, estava lá? É bondade? Vai trazer algum benefício? Tem necessidade de ser falado? Eu sei que aqui, por lá não tem isso, mas na Mirassol, nessa hora, tem bastante. Pessoas que gostam de ficar cuidando da vida dos outros, sabe? Pessoas que gostam de falar. Você chega para alguém e fala, nossa, você viu o que a Sônia está fazendo contigo? Não, você não viu nada. Você não sabe isso não é nada, você não sabe nada. Ela faz isso. E vai aumentando e trazendo a vida da pessoa e colocando a vida como se fosse uma história, um filme, à vontade. E na crítica, você vem, você está elogiando alguém, falando bem de alguma pessoa, sempre tem alguém que diz, mas, aí tem um mas, né? Mas, portanto, porém, todavia, não é bem assim. Ele não é tudo, não é do jeito que se pinta, não é do jeito que se fala. Mas ele fala, mas tem isso, mas tem aquilo. Então, começa a se falar dos defeitos, dos erros. Quando nós chegamos para alguém e falamos, você conhece fulano? Conheço. Mas conheço faz tempo. Mas conheço há mais de 20 anos. Olha, me fala 5 qualidades dessa pessoa. Te falo. Ixi, tem muitas qualidades. Mas muita, fala 5. Só quero 5. É um bom pai. É trabalhador. É honesto. É uma pessoa boa. Faz caridade também. Muito bem, que legal. Você fala 5 defeitos dele? Tu gosta de trabalhar muito bem, gosta do sei o quê, fala 10. Fala 10, brincando, rapidinho. Se eu vier aqui falar para vocês hoje, poucos aqui vão conhecer isso, mas alguns conhecem. Da rosca da parafuseta da Remiripola, do Fiat 147 a álcool, de 1977. Quase ninguém, né? Mas quando eu estou falando do argueiro da trave, vocês conhecem, né? Sabem o que eu estou falando, não sabem? E assim nós somos. Quando nós vamos falar das qualidades, é da rosca da Remiripolas. Ninguém sabe, não conhece. Mas quando você vai falar dos defeitos, meu Deus, todo mundo sabe. Por quê? Nós conhecemos muito mais erros do que virtudes. Porque nós temos mais erros do que virtudes. Então é muito mais fácil detectar os erros das pessoas, o que tem de errado, o que não é virtude, do que as próprias virtudes. E o nosso egoísmo não vai deixar ninguém assim que tenha muito mais virtudes do que nós, né? Quando nós vamos falar das qualidades dos outros, nós falamos com uma tranquilidade. Quando a gente fala em defeito, a gente ergue, fala mais alto, coloca com mais ênfase, porque eu não posso me igualar, tem que ser um pouquinho pior que eu, não pode ser não, nem mais, então tem que ser um pouquinho pior, senão como é que eu fico? Então a nossa crítica, quando a gente vai ver o olho no olho do outro, nós enxergamos. E não enxergamos no nossa trave. No Evangelho, no capítulo 10, do item 20, diz assim: será repreensível
observar as imperfeições dos outros, quando disso não puder resultar nenhum proveito para ele, mesmo que não as divulguemos? Será que é repreensível a gente ver o defeito do outro? Mas mesmo que isso não está prejudicando ninguém, que nós não vamos divulgar? Eu estou vendo o que o Éder está fazendo de errado, o que ele faz de errado, mas ele não divulga, isso não está prejudicando ninguém, não está nada, mas é errado a gente fazer isso? E São Luís responde: tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é proibido ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente, ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Então São Luís nos mostra que não é errado nós vermos o defeito e os erros dos outros, mas estou observando o meu próximo com que intenção? Eu estou vendo o que o Éder faz de errado com que intenção? Para divulgar? Para sair falando? Para criticar inutilmente? Com que utilidade? Com que eu vou usar esse conhecimento do erro do outro? E ele nos coloca que seria muito mais errado e muito menos proveitoso, quer dizer, que não contribuía com o progresso, se nós só víssemos o bem. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, todo mundo é bom, todo mundo é lindo, e a gente não vê a maldade em ninguém ou em nada. Que isso, diz São Luís, que prejudicaria também a questão do progresso. Por quê? São Luís nos responde um pouquinho para frente, ele responde também para nós. No item 19 pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem direito de repreender o próximo? Eu não sou perfeito. Eu tenho direito, então, de repreender o próximo porque ele está errando? Se ele está errando, é porque ele também não é perfeito. Mas eu não sou perfeito, eu tenho este direito? E ele não responde: seguramente não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo aqueles cuja tutela vos está confiada, mas em uma razão de fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigir a si mesmo e perguntar-se se não terá merecido. Então, nós temos sim o direito de ver, mas com que fim? Com que maneira? E ele coloca para nós que a nossa responsabilidade de estar vendo os erros, principalmente daquele que está sobre a nossa tutela, quer dizer, que está sobre a nossa responsabilidade. Os pais e as mães, olha o tamanho da responsabilidade. E a gente vê muito isso, vê muitas mães que chegam para a gente muitas vezes desesperadas, com o filho, na droga, na delinquência, e chega naquele desespero dizendo: eu fiz tudo, eu já não aguento mais, o que eu faço agora, eu já fiz tudo. Eu normalmente, quando acontecem esses casos, eu falo: não continue, não desista, faça a sua parte, porque nós sabemos que ninguém vem por acaso, né? Ninguém está na nossa vida por acaso, nem filho, nem marido, nem esposa, nem sogro, nem sogra, nem ninguém. Nem ninguém está por acaso na nossa vida. E esse tutelado não é só questão do pai e do filho, do dirigente do centro espírita, do patrão, do chefe, da professora, enfim, de todos nós, porque nós temos sobre nossa responsabilidade alguém. Quem é que não tem alguém tutelado?
Todos nós temos. Ou teremos um dia. Então essa responsabilidade é maior ainda quando nós temos a tutela. Quer dizer, que nós temos a responsabilidade de estar mostrando para esses irmãos o caminho. E verificando se nós temos o direito, sim, de estar repreendendo. Quando a gente, São Luís nos traz e nos coloca no capítulo 20, no item 19 e no item 20, nos falando sobre essa questão de ver o defeito alheio, de enxergar aquilo que os nossos irmãos fazem que não estão adequadamente ou que não estão errados, que não estão certos. Se nós formos no mesmo capítulo, mas lá no item 16, onde o Espírito Protetor José nos fala da indulgência, parece que tem algo meio contraditório quando nós lemos o seguinte: indulgência, sentimento doce e fraterno que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem. Se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Mas São Luís fala que nós devemos ver, que seria um erro se nós não enxergássemos. E vem o Espírito Protetor José nos colocando na indulgência, dizendo que nós não devemos ver, nós devemos deixar. Que ser indulgente é não observar os outros. Então como que nós ficamos? São Luís ou o Espírito Protetor? Mas quando a gente analisa aquilo que o Espírito Protetor está nos trazendo, José está nos trazendo, ele fala do nosso comportamento em geral, da nossa reforma íntima, da nossa postura pessoal, algo que tem muito mais com aquela crítica que nós fazemos sistematicamente, sem necessidade. Ver o defeito por ver, ver o defeito para criticar, ver o defeito para falar da vida do outro. Então ele nos convida para que nós possamos se ver, não divulgar, não procurar e não divulgar. Então ele fala dessa postura, da nossa postura pessoal, da minha maneira de ser pessoal, da minha maneira de conduzir a minha vida pessoalmente. Ele nos convida para que nós tenhamos essa reforma íntima. Fala desses nossos defeitos, entre aspas, geral, essas coisas sem significância, que não está prejudicando ninguém, a não ser a própria pessoa. Então disso nós devemos nos conter e devemos evitar. Nós temos que ter cuidado quando a gente fala dessa crítica que São Luís nos traz, de identificarmos o que é crítica útil e crítica danosa. O que é que vai ter benefício? Quando ele fala que nós devemos fazer ponderadamente, nós devemos analisar e ver. Eu estou criticando somente por criticar? Ou eu estou criticando isso para fazer? Eu consegui passar essa crítica e ver os erros do meu irmão nas 3 peneirinhas? Ela passou? É bondade? Ela está dentro dela? Ela é uma necessidade? É verdadeiro? Então por que eu não posso divulgar algo que venha a prejudicar? Quando nós falamos, quando Jesus nos traz e fala que nós não conseguimos ver a trave que está no nosso olho, não conseguimos ver a trave que está no nosso, a gente está querendo ver um cisco, argueiro que está no olho do outro. Nas casas espíritas, normalmente nós espíritos, nós que temos esse conhecimento do Evangelho, nos defendemos dessa maneira, né? Quando vem alguém e fala alguma coisa, a gente fala, ele não vê a trave que está no dele e quer ver o cisco que está no meu. É naquela história, né? Não vê as pingas que eu bebo, mas conta os tombos que eu levo. Porque nós já defendemos pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, já atacando. E pegamos a carapuça assim, né? Serve. E devolvemos com a argueiro e a trave. Aí eu estou defendido. O outro erra e não vê. Então ele não tem o direito de me criticar. Ele não tem o direito de falar. Por quê?
Nosso orgulho não nos deixa aceitar a crítica. Ela dói. Nós não compreendemos, nós não entendemos ela, principalmente se ela for injusta. É difícil, lógico. Mas Jesus não pede nada fácil para nós. Se quando Kardec pergunta a ele quem que é o nosso guia, o que ele diz? Espelho e guia, que é Jesus, nós queremos ter alguma coisa fácil? Acha que o nosso progresso vai ser assim simplesmente? Fácil. Acha que essa perfeição que Kardec coloca lá na 132 do Livro dos Espíritos é uma perfeição que de meia boca? Mais ou menos? Sede perfeito. Ele nos chama para uma evolução. Então tudo isso está dentro do nosso processo de evolução. E ele também nunca nos falou que nós temos que ficar perfeito do dia para a noite. E eu ainda vou umas milhares de encarnações por aí. Eu não sei não, quando vai chegar, né? Porque nós precisamos evoluir. Eu lembro uma passagem com o Oswaldinho, em junho tem a festa de São Pedro em Mirassol, né? E foi muito famosa, era muito grande, né? E há muito tempo atrás, quando eu comecei, há uns 20 anos lá atrás, no Centro Espírita, eles tinham uma barraca de pastel. E no mês de junho inteirinho a gente fazia pastel na praça. Hoje tem lá da Pai, tem do Candário, tem da Vicentina, né? Mas tinha mais umas barracas e nós mesmos tínhamos. Tinha barracona linda, grandona, né? Porque Centro Espírita pode não ter a casa vultuosa, né? Mas coisa que faz tem que chamar atenção, né? Tem que ser bonita, né? Mas então nós fazíamos nossa massa era especial, era feita, nossa batia ela, a gente que cilindrava, não comprava, era tudo feito por nós, um borrechinho tinha que fazer. Então juntava aquela mulherada, ficar fazendo o palmito, ficar fazendo carne, o queijo, preparando aquilo. E os homens na padaria, chegavam lá no sábado, meio-dia, uma hora, pegava aquele monte de farinha, ficava naquela batedeira, lá batendo aquela massa toda, tinha que embrulhar para não ressecar até a noite. Aí punha aquela massa, abria, pegava desse tamanho, fazia fininho, passando cilindrinha, e uma noite, estava mais um frio que Deus mandava, já era 1 e pouco da manhã. Já não tinha quase mais ninguém, tinha fechado, as barracas tinham parado, fechado. Ela estava fechando, eu só estava esperando, eu tinha guardado tudo. Só estava esperando o tachinho acabar de esfriar para despejar o óleo que a gente despejava numa garrafa plástica, depois fazer doação para fazer sabão, levar para a creche fazer sabão, né? Eu só estava esperando aquilo lá. Estava eu, o Oswaldo e mais os 2 irmãos lá, só para acabar de fechar. Pegar o dinheiro que era muito. Era tanto dinheiro que depois o padre aumentou um pouquinho o valor para a gente pagar para foi na praça e fechar uma barraca de pastel. Fazia pastel o mês inteiro e não pagava o aluguel do pedaço de praça. Aí paramos de fazer isso, não adiantava nada. Era só ter que comprar meio quilo de farinha e já dava prejuízo da barraca, né? Aí nós estávamos lá, eu estava só esperando aquele frio. Aí de repente eu vejo assim, vem um irmãozinho, mas ele vinha assim, daquele jeito. Eu falava, esse cara não está vindo para cá. Não vem para cá, pelo amor de Deus, você não vai encostar nessa barraca. E ele vem, e dá um passinho para frente, 2 para trás, um para o lado e vem. Aí chegou perto e falou, ô seu Oswaldo, você tem uma cervejinha? E o Oswaldo, não, meu irmãozinho, você sabe que a gente não vende bebida alcoólica. Aqui a gente só vende refrigerante. Mas você não está com fome? Eu falei, não, ele não está perguntando isso para esse homem, né? Ele não vai fazer isso. Você não está com fome, irmãozinho? Ah, tio Oswaldo, eu estou com fome. Adivinha quem estava lá? Frita um pastelzinho para o nosso irmãozinho, um pastelzinho. Esse desgramado ficou bebendo até agora. Eu estou aqui desde as 2 horas da tarde. Não aguento mais. E o pastelzinho pega o cheirinho, né? Que vai impregnando aquele. Você entra em tudo que você cheira, você sente cheiro dele, não tem mais jeito, né? E aquele cheiro do pastel já está doido para em casa, para não põe aquele frio. Vai, eu começo a fritar. Imagina que eu peguei aquele pastel para fritar, esquentei aquele tacho todo, comecei a esse pastel ainda vai dar uma dor de barriga nesse filho. Isso é minha hora para isso. Não pode ser. Não estava. E o tio Oswaldo não tinha esse direito de fazer, já criticando quem dá. Aí foi lá, cheguei. Na merda, já faço. Éder, pega uma molhinha, pimentinha para ele. Pega a pimentinha para ele. Começou a comer, quer um refrigerante? Traz um refrigerante para ele, Éder. Ele pegou o refrigerante, quase como que
quase que eu vou na unha, o pescoço estica, né? Pois lá, espera, com aquela pressa, né? Tinha tomado um monte, comendo daquele jeito, aquilo foi, e eu esfriando, e gelando, e aquela raiva, aquela crítica, eu disse, não pode acontecer comigo, aí acabou, não foi embora. Vai com Deus, vai com Deus, boa viagem, vai com Deus, te cuida, meu filho, pensa bem o que você está fazendo. Aí eu dei aquela suspirada e falei, não vou ter que falar com o Oswaldo, isso não é possível. Ele não está aqui desde as 2 horas da tarde, nossa, isso não é coisa que está fazendo com a gente. Eu e mais os 3, porque os 3 ficavam lá também assim, né? Mas eles eram uma reunião do eu estava tudo quietinho, só esperando, né? Então vai o Éder lá para falar com o Oswaldo, né? Isso não é coisa de fazer. Ficamos quase 40 minutos para ajudar o irmão, só porque ele tinha bebido um pouquinho mais. Cheguei do lado dele, cheguei. Então, tio, ele falou, você viu, Éder? Que bênção! Já dei uma olhada, bênção. Você viu como a espiritualidade é? Manda um irmãozinho desse para nós, uma hora dessa, para testar a nossa paciência. Aí eu fui abaixando, né? Abaixando. Vê como está nosso coração, como a gente está entendendo os ensinamentos de Jesus. Eu já fui saindo mais alguma coisa, só. Então aqui eu servindo a lição. Eu falei, eu sou muito pequeno, eu tenho que aprender muito, tenho que fritar muito pastel 3 ou 2 horas da manhã, 1 hora da manhã para aprender um pouquinho. Então essa coisa a gente critica antes de ver. Antes de ver. Eu estou saindo do hospital de base, mas faz 10 anos que eu trabalho no hospital de base, estou mudando agora de emprego, criei coragem agora depois de 10 anos. Mas eu faço gerenciamento de vida, então eu tenho um trabalho muito ligado com as assistentes sociais. E esses dias, uma delas conversando comigo, apareceu um desses nossos irmãos muito mal. Apareceu muito mal e ele estava como um morador de rua. Aí foi, as assistentes sociais começam a pulsar, né? Como vai e pega a mão e tenta ir. Descobriram um irmão dele que morava em Rio Preto, que fazia não sei quantos anos que não via esse cara. Ligaram e esse irmão ficou, não, eu vou buscar, pode ficar comigo. E quando ele chegou, acharam ele na rua, bem alcoolizado, estava machucado, ele tinha caído, ficou lá internado. E quando é morador de rua, você dá um trabalho desgramado para você dar alta para ele. Você não tem como é que você dá alta se você não está bem? Ele tem que estar 100% bem, porque ele não tem nem tomar remédio. Não dá para falar só, você continua o tratamento aonde? Está continuando tomando o remedinho debaixo da ponte? Não tem jeito, né? E deu certo que foi. E ela me contando, né, todo aquele trabalho que teve, daí uma semana entra na emergência, onde é no hospital de base, olha o homem lá com a cara desse tamanho, todo arrebentada. Aí ela já virou para tá vendo? Filha da mãe está bebendo de novo aqui, tudo arrebentado. E já saiu bravo, né? Tudo que nós fizemos continua a mesma coisa. Aí encontraram o irmão que estava cuidando. O que aconteceu? Já chega assim, o que aconteceu com o teu irmão? Então, minha filha, olha, esses 20 dias que ele está em casa, ele não bebeu mais nada, estava certinho. Ele foi lá ver os cavalinhos que ele tropeçou o cavalo, bateu a cabeça e quebrou a cabeça. Ela chegou para mim com os alunos, lá falar para ajudar os outros, né? Mas ele não aprende. Porque a gente fala e depois fica aquela vozinha, por que eu falei isso? Ai, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Eu não devia ter falado, por que eu falei? Ou então vem aquele pensamento, é tão rapidinho, né? Nesse pensamento nós já julgamos, já condenamos e levamos para cadeia, né? Ele já põe dentro da cela, não faz serviço sem meia boca, faz completo, né? Você prende, julga, condena e põe na cadeia. Aí fica o quê? O inferno nosso, que é o nosso inferno, é a consciência, cobrando, né? Por que eu fiz, por que eu falei? E muitas vezes fica, por que eu não fiz, né? Se eu tivesse feito, não tinha acontecido isso. Se eu tivesse feito aquilo, não tinha acontecido isso. Quando nós erramos, nós sabemos. Porque se a gente não soubesse, não tinha consciência do nosso erro, essa vozinha não ficava cobrando. Porque quando a consciência cobra, porque nós tínhamos consciência do erro. Mas muitas vezes nós não temos a força necessária para mudar o hábito, para ter a ação ou a reação contrária. E ficamos naquele mesmo caminho, naquela mesmice. Continua falhando, continua vendo o cisco, não vê o alheiro. Então, voltando no
que trouxe para nós, o que nos traz a doutrina, lembrando que Jesus tinha essa autoridade para falar. Por quê? Era perfeito. Ele podia estar colocando e falando do argueiro e da trave, mas nós ainda não temos esse nível de perfeição. E no capítulo 10, no item 21, pergunta o seguinte: há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Então Kardec pergunta: tem casos em que é útil, é necessário a gente revelar o mal de alguém? E os Espíritos respondem, São Luís responde a Kardec: essa questão é muito delicada. É aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam, senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pensar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então São Luís nos traz que muitas vezes é necessário sim a gente até divulgar esse mal que uma pessoa está. Se essa pessoa está fazendo algo que está prejudicando muitas pessoas, que muitas pessoas vão ser enganadas, vão cair nessa mentira, nessa ilusão, nessa conversa à toa, nós temos a obrigação de estar divulgando. Mas nós temos que peneirar, nós temos que colocar os prós e os contras. O que vai ser bom, o que vai ser ruim, que benefício vai trazer e o que não vai. Enfim, devemos fazer como Sócrates falou lá: passar pelas três peneiras. Passar pelas três peneiras e ver como é que vai ficar. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui, nós podemos, vamos lá naquelas três perguntas que nós fizemos. Devemos ou não praticar os maus hábitos do nosso próximo? Devemos, né? São Luís acabou de nos dizer. Devemos com o fim útil, e o dever é dever em especial com nossos tutelados. Mas devemos, antes de criticar, verificar se não cometemos o mesmo erro. Nós temos que criticar? Temos, com a finalidade útil. Vai contribuir, vai ser necessário, vai acrescentar, vai ser bom, vai trazer benefício? Vai. Primeiro, eu tenho que me observar, eu tenho que me ver. Eu cometo e faço a mesma coisa que ele? Se eu faço, que moral tenho eu para falar do eu do outro? Que moral tenho eu para criticar alguém que comete os mesmos erros? Então, antes de eu fazer a crítica, eu tenho que me auto-examinar, me auto-analisar. Nós não podemos também com isso achar que a gente deve nos autocriticar. Eu errei, você erra mesmo, ficar com essa coisa na cabeça, você está errando, você não está vendo, você não está crescendo, você não está evoluindo, e se criticar. Não, eu tenho que fazer um autoexame e ver aquilo que está acontecendo na minha vida de bom e de ruim, e ponderar, ter o bom senso de começar a fazer com que as coisas boas aumentem e as ruins, os defeitos, diminuem. Então, que as virtudes aumentem no meu dia a dia e os defeitos comecem a diminuir. A evolução é essa. Nós não podemos chegar e falar: acabei tudo, sou perfeito. Não existe, não tem um milagre, não tem isso. A nossa mudança é interna, é mudança íntima. E mudança íntima, para não cometer mais erro, ela tem que vir no dia a dia, tem que vir ponderada. Quem estava aqui, que lembrou quando eu falei da vingança, que lembra, como eu contei para vocês, quem estava aqui lembrando da minha palestra, que foi muito tempo atrás, a questão da vingança. A gente acha que não tem vingança, de repente do nada
me acho no direito de fazer tudo. Então, a crítica com o outro é dessa maneira, na minha evolução, com a finalidade útil ou benefício. Será que sem a crítica, nosso próximo pararia para repensar seus erros que tem praticado? Será que se nós não criticarmos, o nosso irmão tem outra maneira de melhorar? Será que ele tem alguma maneira de, só através da crítica que ele vai ver que ele está errando? Eu tenho como mostrar para ele de outra maneira? Lembra o tio Oswaldo? Que bom que mandou esse irmãozinho, né? Que ele veio aqui para mostrar através das minhas atitudes, dos meus exemplos. Isso é muito mais forte do que trazer a própria crítica. Trazer a própria crítica. Então, quando eu consigo mostrar daquilo que eu estou falando, que eu faço também, ou através do que eu faço, da minha postura, eu consigo convencer e mostrar para o meu irmão muito mais. De repente eu não preciso nem criticar, nem a crítica útil. Então, através, porque é muito fácil a gente falar, né? Faça o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Que exemplo eu estou dando? Como que eu quero que alguém siga alguma coisa se eu não faço? Se eu não tenho esse comportamento, se eu não tenho essa ideia, se eu não tenho essa visão, se eu não falo isso, se eu não ajo dessa maneira, como é que eu posso ser exemplo? Não posso, né? Será que a crítica apenas desperta o ódio que existe escondido dentro de nós? Será que quando essa crítica vem, só vem o ódio mesmo? Ou existe uma maneira que nós podemos criticar que não desperta esse ódio? Eu devo muito para o tio Oswaldo, viu? Aprendo muito com ele, ainda imagina, né? E o tio Oswaldo tinha uma maneira de nos indicar. Quando a gente fala de crítica, nós temos a ideia da crítica, que é uma coisa ruim. Mas tudo aquilo que nós mostramos que não está errado é uma crítica. É uma crítica. Se eu falar assim, olha, esse meu evangelho, se alguém chegar e falar, nossa, mas o teu evangelho está tudo torto. É uma crítica, mas é uma crítica que está mostrando algo que não está bem, na minha visão, na minha opinião. Então não é a crítica, nós temos sempre a ideia da crítica de alguém chegar e não é isso. É o discordar, o mostrar o errado, o lado errado é uma crítica. Então o tio Oswaldo, quando ele tinha que mostrar para a gente esse lado, ele chegava muito apartadamente, esperava, sabe quando a gente está apartada do bando? Aí ele parece que está de vigia, né? Aí ele vinha assim, botava o bracinho no ombro, chegava bem perto do ouvido e falava assim, eu vou te falar uma coisa com muito amor. Mas você já esperava, né? Pode falar, tio. Aí ele falava o que tinha que falar, mostrava o caminho, mas já chegou preparando o espírito, a alma, o coração, tudo. Eu vou te falar uma coisa com muito amor. E falava o que tinha que falar. Depois ele falava assim, com muito amor, viu, meu filho? Só não entende quem não quer, né? Só não aprende se não quiser. Então, tem maneira sim, e nós conseguimos fazer a crítica, quer dizer, ver o erro dos nossos irmãos e mostrar o erro sem que desperte o ódio nele. É uma questão de postura. Se eu chego com os dois dedos, se eu chego já criticando, chamando atenção no meio de todo mundo, falando alto, para que ele seja visto, para que ele seja crucificado, essa pessoa vai ser satisfeita? Nunca. Se eu faço isso com a intenção da maldade, da maledicência, ele vai. Se eu falo isso com ódio, com rancor, mostrando os dentes, criticando, assim, aquela imposição, ele vai se sentir bem? Não. Mas se eu chego diante de Oswaldo da Graça e falo, não tem quem não vai abrir o coração, não vai entender. Então nós temos sim, de alguma maneira, a criticar, quer dizer, ver os erros do nosso irmão, quando ele está prejudicando alguém ou várias pessoas. Nosso dirigente espírita da nossa casa, ele tem sim o direito de abrir os nossos olhos. Mas a gente tem que lembrar que antes de eu fazer isso, eu tenho que me autoanalisar, me autoexaminar, para mim ter a moral de chegar. Jesus tinha essa moral, tinha essa perfeição e podia chegar, falar do argueiro e da trave. Mas nós, para fazermos, nós temos que nos autoanalisar, nos ver na frente do espelho,
olho em mim aqui o que eu estou fazendo, qual o meu comportamento. Mas irmãos e irmãs, nós temos que sempre lembrar que a nossa vida é curta. Pode estar aqui com 50, 60, 70, 100 anos, mas a gente sabe que o nosso encarne é questão de minutos na nossa vida. A oportunidade de voltar na Terra não é fácil. A probabilidade de voltar no Brasil, mais difícil. Vir num lugarzinho abençoado que nem Polônia, quase que impossível. Então, se a gente não aproveitar o nosso momento, e nós não podemos esquecer que o nosso dever, a nossa obrigação está aonde nós estamos. É aonde nós estamos que está. Não precisa daqui, e lá no Amazonas, não precisa lá na Etiópia fazer benefício e caridade, não. Está aqui dentro, está aqui em Polônia, está na imediação onde eu moro. Então, a nossa obrigação é onde nós estamos, para estar junto com nós. E muitas vezes nós temos a questão da crítica muito mais acirrada dentro do nosso próprio teto, dentro do nosso trabalho, daquelas pessoas que nós vivemos, nós convivemos, dentro da nossa casa espírita, porque a gente fica vendo aquele que faz, analisando, julgando, condenando aquilo. E nós esquecemos de ver a nossa trave, né? Sempre procurando cisquinho o outro, esquecendo a nossa trave. Mas o que nós não podemos esquecer é nos ficarmos vigilantes e cair no hábito de ficar julgando por julgar e achar que toda crítica é útil. Eu vou ter que ficar de olho agora porque a crítica é útil, né? Eu tenho que ver tudo, vou cuidar da vida dele porque tudo é crítica. Não é isso. Não é a crítica obstinada. Porque senão nós vamos esquecer de ver no mundo e nos nossos irmãos tudo o que tem de bom e de bem. E perdemos a oportunidade da convivência, do aprender, do trocar a experiência, do evoluir junto. Quando Kardec nos fala que nós devemos evoluir, então não fala assim, você deve. Nós devemos, todos juntos. Nós somos responsáveis pelo nosso progresso e pelo progresso do outro. Porque não adianta eu evoluir todinho me afastando dos demais. Eu tenho que evoluir de mão dadas com todo mundo. Aquele irmão que está caído, eu tenho que ajudar a levantar. Então, através da crítica construtiva, útil, analisada e peneirada, só vai acrescentar. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.